Nossa, então significa que eu estou apática, que eu só quero dormir, porque na verdade eu tô com um problema financeiro? Uma professora da universidade, de Einstein, no Bronx, de medicina. O marido dela era um bilionário do mercado de bolsa de valores. E aí ele faleceu, foi distribuída a herança para a mulher, eu acho que mais 3 filhos ou 4 filhos. E aí 1 mês ou 3 meses depois, o advogado chamou, falou, agora que já está tudo distribuído, tem uma coisa aqui que seu marido deixou como uma regra, depois tivesse tudo distribuído. Aí tá, o que que é? Ele deixou para ela $1 bilhão, para ela usar da maneira que ela desejasse e fizesse sentido para ela. Aí ela ficou meio assim, assustada, né? Chegou para os filhos, mãe, se papai falou que quero fazer isso, faça. O que você quer? Ela, não sei, Não, mãe, faz o seguinte, pensa. É o que você quer. O que ele falou era para dar sentido para você, não precisa ter sentido nenhum para nós. Ela doou tudo para essa faculdade. Isso. Ela está com 93 anos, ela foi professora de medicina dessa faculdade no Bronx, a faculdade de Einstein, que é o menor índice de saúde que tem da região. E ela foi lá e falou, está doado, a partir de agora, todos os alunos que estão nessa faculdade não pagarão mais nada e terão todo o suporte de alimentação, livros, E foi feita uma conta, aplicando não sei o que, durante 50 anos, ninguém vai pagar a faculdade naquela região. Isso vai mudar totalmente a história da medicina em Nova York. É inacreditável. Não só em Nova York, mas em todas aquelas pessoas se formarem ali, elas vão para outras. Então, eu achei tão lindo, porque ele deixou $1 bilhão para ela fazer aquilo que desse sentido para ela, né? Aí você fala, que filhos também são esses, né? Porque em nenhum momento eles execute, porque a mãe, o primeiro instinto foi, não, eu posso distribuir com vocês. Não, mãe. Não foi esse o pedido. O pedido é faça o que der sentido para você. Falei, cara, esses socialização, pais... né? Esse pai, apesar de ser um bilionário, ele conseguiu dar uma aula de educação. Mesmo não estando mais presente. Né? Ele não está mais presente, mas ele deu quase uma aula master, né? Pós-morte. Isso gera um impacto muito positivo. A gente chama de socialização financeira. É como que a família lida com o dinheiro e como que isso vai repercutir na vida dos filhos, né? Consequentemente. E tem um impacto muito grande. Nós estávamos falando de felicidade e esse ato dela, os estudos mostram que o que vai te tornar mais feliz. Como o dinheiro faz com que tu te torne ainda mais feliz? São 3 aspectos que são comprovadíssimos. Gaste com... eles chamam de pró-social, ou seja, doações, coisas que foi o que ela fez. Ela fez. Outro, viva experiências. Ela já tinha muita experiência. Né? Por que viva experiências? Voltando ao pico-fim, se a gente sobrevaloriza picos e exatamente momentos próximos do que a gente está vivendo, quando a gente vive experiências, a experiência, quando tu lembra da experiência, ela fica mais vívida na tua memória. É diferente de coisas que se tornam completamente... Isso mesmo. Tu não vai lembrar, que roupa tu estavas há 10 anos atrás, sei lá, que roupa eu tava. É a vida real da virtual. O cérebro gosta de realidade, né? Você pode botar um óculos de realidade virtual e passar pelo Louvre, ver tudo. Mas se você foi lá, o cheiro, as pessoas, a roupa que você botou para ir, isso vai ter muito mais... vai tatuar o teu cérebro. Exato. Perfeito. E essa tatuagem no cérebro faz que quando tu relembre aquilo, tu viva de novo aquela emoção. E quando tu vive aquela emoção, aquilo te desperta essa sensação de plenitude que tu não sabe nem explicar por que tá acontecendo. É como se fosse um reservatório, né? Fazer boas memórias é um reservatório para aquela hora que a gente não tá bem, puxar uma memória boa. É como se você fosse inundado pelos bons sentimentos que você viveu de verdade, né? É lindo isso. E é comprovadíssimo. E o viés do pico-fim é uma das explicações de por que viver experiências é tão mais importante do que tu gastar com coisas. E aí a gente cai mais uma vez na discussão de materialismo. As pessoas acham que ter o dinheiro vai fazer mais feliz porque vão conseguir comprar mais coisas. Quando, na verdade, não é bem assim. Pode ser o contrário, né? Pode ser que você compre tantas coisas que te distanciem da experiência real, né?
Então, esse é um dos aspectos, experiências, doações, e outro é comprar tempo. A gente... É um ativo e tanto É um tempo, ativo né? e tanto. É um ativo e tanto. Porque se a gente vai ver o dia a dia da gente, é tão, né, frenético, que quando... Nossa, comprei um tempo aqui. Me dei um tempo, né? E esse tempo, assim, eles fizeram algumas avaliações do tipo, tá, vamos dar 15... Infelizmente, as pesquisas poucas, assim, tão robustas são realizadas no Brasil, né? Mas a questão era que se eu fizer isso e der dinheiro pra pessoa e dê Uber em vez de ônibus, será que a pessoa vai ficar mais feliz se ela gastar o dinheiro com Uber e não com ônibus? Ela fica mais feliz quando ela ganhou aquele tempo. Porque ela foi de Uber, ganhou qualidade, ela... Não é nem necessariamente pelo conforto, é pelo tempo que ela ganha. Exato, exato. Porque daí ela pode sair de casa mais tranquila, ela pode chegar no trabalho mais tranquila. Chegar mais cedo. Aí ela começa a não perder tantos vínculos afetivos que são tão importantes para que a gente construa uma vida feliz. Uhum. É um dos aspectos mais importantes. E aí a gente vai colocando nutrientes para fazer com que o dinheiro, sim, cada vez mais nos torne mais felizes. Mas não da forma que muitas vezes do consumo por consumo. Exato. O consumo por consumo, ele é bem danoso, assim, na maior parte das vezes. Eu tenho indo nesse viés, por muito tempo, a Ana sempre, desde quando eu conheci a Ana já trabalhava muito nessa linha de pensamento. E depois, com a vida corrida que eu tenho, eu vejo o investimento que eu tenho que fazer hoje das minhas finanças. Uhum. Por exemplo, investir nas minhas secretárias do lar é muito mais importante do que eu investir no contexto familiar. Uhum. Porque se eu saio de casa, são elas que administram a minha mãe, os meus bichinhos, a minha vida e o meu lugar sagrado para quando eu chego. Uhum. Então, elas para mim são peças fundamentais. Uhum. Não sinto peso. Esse mês a gente vai estar apertado, vamos economizar, vamos reduzir um dia da semana. Não penso assim. Uhum. Porque para eu estar aqui feliz, tranquilo, e estar aqui essa hora... é porque tem alguém na minha casa que está cuidando das minhas coisas também. Uhum. Então, para mim, isso é um investimento. Uhum. Como terapia, eu acho um investimento financeiro. Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas se apegam a esse tipo de coisa, assim, de não vou fazer. Não, vou economizar aqui. E olha o tempo, né? Eu saber que eu tenho meu fim de semana livre para poder descansar, ficar mais criativo, para poder estar exercendo a minha função. Estudando, né? Poder ler um livro. Não, eu vou ter que passar o fim de semana inteiro limpando a casa, vou botar a roupa para lavar, depois secar. Não que eu não goste de fazer isso. Tem momentos que a gente precisa até disso, mas eu acho que a gente abre oportunidades para você relaxar verdadeiramente. São escolhas que às vezes não dá, né? Isso. Dentro do histórico da pessoa. Sim, e eu acho que isso também dúvida. tem que ser respeitado no sentido de não querer antecipar um prazer que tu ainda não pode pagar. Exatamente. Então lá falaram que eu preciso comprar tempo, então eu vou contratar aqui secretário, vou contratar cozinheiro, vou contratar... Pronto. Aí virou, né? Tem que estar tudo dentro do equilíbrio. Tem que estar tudo dentro do equilíbrio, porque estar em dificuldade financeira é um risco para a saúde mental gigantesco. Enorme, porque é um estresse. É um estresse. E ele convive diário, né? Tu vai dormir, a conta que tem que pagar, eu não sei o que, não sei o que. Tu vai conversar, tu não consegue conversar, porque... eu não paguei, acho que eu não paguei o meu cartão, eu não paguei a conta da luz, será que eu vou conseguir pagar? Eu tava falando, desculpa, eu não escutei. É quase como a dor, né? É uma dor vindo ali o tempo todo. Crônica é um estresse absurdo, né? Essa questão do estresse financeiro é como se fosse uma dor crônica, que tá ali, você dorme com ela, você amanhece com ela e te traz um nível de estresse grande, muito grande. A Associação Americana de Psicologia indicou que as pessoas ansiosas julgam o estresse financeiro como um dos principais fatores para essa ansiedade. 82% das pessoas indicaram. Jura? 82%. Como fator financeiro. Fator financeiro. E faixa etárias? Eles fazem a segregação das faixas etárias. Os principais que tem um pior é ali entre os 30 e 40, porque eu acho que é muito do que nós estávamos conversando. Tá construindo, então tem aquela ansiedade. Mas não reduz abaixo de 70. Mesmo para os mais velhos. Entendi. Fica ali 70 e pouquinhos ali.
não reduz. E tem um outro instituto na Inglaterra também que desenvolveu uma análise entre como é que eu vou tratar ansiedade e depressão. Eles usam a TCC, né, terapia cognitiva comportamental para isso. E se eu incorporar aqui as discussões em relação à gestão financeira, será que vou melhorar o tratamento? A eficácia do tratamento, ela melhora? E eles comprovaram que sim. Que sim. Sai assim, eu não lembro exatamente o número, mas sai de 30 para quase 50. A eficácia do tratamento por estar incorporando discussões de gestão financeira, cuidado com o dinheiro e tudo isso dentro desse aspecto. Então, no final das contas, dinheiro é saúde mental. Dinheiro é saúde mental. Fantástico. E se conhecer a sua relação com o dinheiro, a única perspectiva que você tem de mudar o nível de estresse que ele pode causar. Né? Porque ainda há, e essa palavra não quero que seja lida como pejorativa, mas ainda há uma ignorância em relação a essa relação, sabe? Com certeza. Ignorância no sentido mesmo de desconhecimento. Porque a pessoa olha o número e ela diz assim... Tá, mas é um número, é dinheiro, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não, isso tem tudo a ver com a tua vida. Isso vai gerar impacto em todas as áreas da tua vida, na inclusive... tua imunidade. Sim. Na tua qualidade de sono, né? Até de coisas que depois de um tempo o organismo vai adoecer. Alergias de repetição, infecções de repetição, como qualquer outro estresse prolongado. Né? Então eu acho que por isso que eu fiquei tão feliz assim com o convite, porque a gente poder levar esse tipo de discussão e permitir com que mais pessoas olhem para isso e olhem para sua dificuldade nesse momento e percebam, nossa, então significa que eu estou apática, que eu só quero dormir, porque na verdade eu tô com um problema financeiro? Então será que é por isso que a minha vida tá um caos que tá? Então esse despertar, ele é importante.